Estamos começando mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz: O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Essa é a passagem bíblica que inspira o nosso convidado de hoje. Nós iremos receber o missionário Alexandre dos Santos, que vai compartilhar conosco o seu encontro com Deus. Missionário Alexandre, muito obrigada por você vir aqui em nosso programa e hoje poder inspirar tanta gente que nos assiste com o teu encontro com Deus, com a tua história de vida. Amém. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da história e aquilo que Deus fez na minha vida. Missionário Alexandre, como foi que tudo aconteceu? Amém. Vou começar do começo, da minha história, aos 3 anos, 4 anos de idade, Filho do Luiz Antônio e da Sônia, Um casal bem simples, de Catanduva, minha cidade de origem. E cresci numa infância difícil, meu pai pedreiro, minha mãe doméstica, mas passamos por muitas situações complicadas, devido à falta de dinheiro. Meu pai trabalhava bastante, mas naquele tempo não tinha uma renda que poderia suprir a família. Aí, eu mais velho dos irmãos, e tenho meu irmão Patrick também, e naquela época a gente vivia uma situação assim, delicada. Meu pai tinha uma religião que ele acreditava ser a correta, minha mãe não tinha religião alguma. Meu pai buscava muito nessa religião, a fé dele, que não é a mesma fé que hoje a gente testifica. Sim. Mas ele me pegava, me levava junto com ele para esses lugares de encontro, dessa religião, e ali eu pude ver, como que eles faziam, o que eles falavam, da forma que eles se comportavam, mas dentro de mim eu sabia que aquilo não era o que realmente Deus tinha para minha vida. Mesmo criança, mesmo sem conhecer as Escrituras ou conhecer Deus, algo dizia para você que não era aquele lugar? Sim, algo me dizia, falou, você está aqui, mas esse aqui não é o seu lugar. Mas era onde os pais levavam, A gente não tinha opção, Ele falava, vamos, E eu, pequeno, ia. Minha mãe também acompanhava, também não era de acordo com essa religião que ele seguia, mas a gente ia, porque ele era o pai, era o esposo, a gente tinha que acompanhar. Sim. E ali a gente via, situações que eles faziam, e eu, criança, para falar a verdade, eu ficava bastante assustado, pelas coisas que eles realizavam naquele lugar. Eu, como criança, eu falava para minha mãe, tenho medo dessas coisas que o pai faz, Eram rituais? Eram os rituais que eles faziam naquele lugar, ele, mas outras pessoas, onde para uma criança é impactante você ver, o que era realizado naquele lugar. Mas eu ia, chegava em casa, minha mãe me abraçava, falava, não, fica calmo, Deus é contigo. Minha mãe falava, mesmo também não tendo uma religião também assim, que ela seguia. Mas ela falava, não, Deus é contigo, Deus te ama, fica em paz, E sempre me acalmava. E ele seguiu, nesse tempo. E meu pai era muito, muito, muito ausente da nossa casa. Ele era de escola de samba, ele era mestre-sala e minha mãe era porta-bandeira, escola de samba. Então ele vivia muito nesse mundo também, religião que ele acreditava, escola de samba, e ficava muito ausente de casa. E eu cresci num lar assim, onde a minha mãe era meu porto seguro. Minha mãe fazia o impossível que ela poderia fazer como mãe para um filho. E teve dias que a gente passava por tanta necessidade que ela pegava, não tinha vergonha, ela pegava uma cumbuca, saía nos vizinhos pedindo se poderia dar arroz ou feijão para trazer para a gente. E o que era mais difícil assim, para a gente era quando chegava Natal,
né? Que eu via no olho da minha mãe que ela tinha assim uma tristeza muito grande, porque a gente via os meninos, né, ganhando presentes, roupas novas, calçados novos, e ela não poderia proporcionar para a gente. Onde que eu via aquela tristeza dentro dela. Mas ela, para ela suprir isso para a gente, ela pegava, né, deixava da sua vergonha, ia para uma igreja onde tinha doações de roupa, ela pegava aquelas malas de roupa, colocava na cabeça e trazia para a gente, lavava e nos dava. E a gente ficava contente, porque aquilo que ela proporcionava, no fundo a gente sabia, o que, né, que ela poderia fazer para a gente. Ela fez, todo o tempo ela foi assim. Então você cresceu num ambiente onde tinha ausência do pai, que deveria ser o provedor, e aí a sua mãe cumpriu esse papel, né, de trazer a provisão para vocês, mas até então nenhum contato com Deus, nem com a Bíblia. Nenhum contato com Deus, nem com a Bíblia. Né? Apenas com a religião que você conhecia. Com a religião que o meu pai apresentou para mim de início, né? Que era a religião dele. E meu pai muito ausente, e eu fui buscar o meu refúgio no futebol, porque meu pai era muito ausente, eu precisava de algo, né, que poderia me preencher, e eu encontrei no futebol, né, essa oportunidade de preenchimento, né. Ali eu comecei a jogar futebol, comecei a conhecer pessoas, comecei a fazer amigos. Já com quantos anos? Aí eu já tinha 13 anos, 12, 13 anos. Bastante cedo, né? Bastante cedo. Aí eu saí de casa, né? Ia pro treino, falava com meus amigos, dava risada, né? Me divertia, treinava, voltava para casa. Voltava para casa, é aquele mesmo ambiente. Meu pai não estava. Aí eu perguntava para minha mãe, seu pai saiu, seu pai não está. Só que depois, com um pouquinho mais de amadurecimento, eu vinha saber. Meu pai não estava em casa porque ele tinha uma outra pessoa. Né? Ele tinha esse relacionamento fora do casamento. Tanto é que um dia minha mãe pega eu pelas mãos e fala, vamos atrás do seu pai. Né? E eu criança, 12, 13 anos, criança. Ela vai nessa casa, bate palma, uma mulher sai, ela fala, eu queria falar com minha esposa. Aí a mulher fala, sua esposa não está aqui. Ela falou, tá sim, eu sei que ele está aí dentro. Eu quero que você fale para ele que eu estou aqui fora, que eu quero falar com ele, que o filho dele está aqui comigo. E meu pai sai. Aí eu me deparo, né, com essa situação. Minha mãe, né, que é aquela mulher que para mim, né, era minha rainha, né, que fazia tudo para mim, e meu pai, ausente, né, da nossa casa, ausente da minha vida, porque eu tive que crescer sem a experiência de ter um pai presente. Tanto é que nos jogos de futebol, os pais dos meus amigos todos iam, meu pai nunca foi num jogo de futebol meu. Então eu sentia esse vazio dentro de mim. Né? E tão cedo já preocupado em ajudar a mãe. Sim. Né? Em ajudar a manter a família ali, a casa. Sim. E por isso você foi buscar jogos profissionalmente. Isso. Aí foi quando eu comecei a treinar, né, pequeno, juvenil, júnior, e cheguei a jogar no profissionais algumas partidas. E nesse tempo de futebol, minha mãe, né, ela fica grávida do meu irmão, Patrick, que é o meu irmão mais novo, e eu tenho que ser o filho, o irmão mais velho, né, e preencher esse espaço que meu pai deixou na nossa vida. Então eu tive que amadurecer muito cedo. E depois, com 15 anos, minha mãe, ela toma a decisão, ela adota uma menina, que na verdade é minha prima. Eu tinha uma prima que ela vivia em situação de rua, ela chega na minha casa e fala assim, ô tia, você não quer ficar com a Pamela, que é minha irmã hoje, né? Tá com 29 anos. Aí minha mãe olha para mim e fala, o que você acha, Alexandre? Eu falo, mãe, eu não sei, o que a senhora sente? Ela fala, eu acho que eu vou ficar com ela. Aí ela espera meu pai chegar, comunica meu pai, fala, a Solange veio aqui, falou que não tem condições de cuidar da filha e falou que se a gente quer adotar. A partir daí, ela e meu pai, mesmo ausente, eles vão, adotam essa minha irmã hoje, que é minha prima de sangue, né? A Pamela, que hoje está no Rio de Janeiro, né? Que a minha mãe mora no Rio também. E ali eu tenho que ser o filho mais velho do meu irmão Patrick e de uma bebê. Muita responsabilidade para uma pessoa tão jovem, né? Muita cobrança, muita autocobrança. Bastante. Porque aí o que acontece? Minha mãe, ela consegue um trabalho num clube da cidade, onde ela começa, né, a suprir essa carência que a gente tem
de dinheiro, né, de coisas que a gente necessitava. Ela chega em mim e falou, ela fala, Alexandre, eu preciso que você cuide da casa. Né? Eu falo, tá bom, mãe, a senhora vai trabalhar, eu cuido da casa. E com 14 anos eu começo a cuidar do meu irmão mais novo e da minha irmãzinha bebê, que ela chega pra gente com 9 meses. E ali eu começo a cuidar da minha irmãzinha, cuidar da minha casa. Minha mãe chega em casa, eu faço todo o trabalho, né? Ela só chega, faz a janta pra gente, né? E faz o restante das coisas. Mas eu amadureci muito por esse momento de ter que cuidar da casa enquanto minha mãe estava trabalhando. Sim. Então, assim, esse amadurecimento ele veio muito cedo. E como que isso prosseguiu, né? Porque você era muito jovem e tinha essa autocobrança de ser o mantenedor, né? De ajudar a manter, de ajudar a cuidar. Mas isso não é o natural. Às vezes as pessoas que nos assistem, que às vezes colocam a responsabilidade tão grande numa criança, né? E que essa criança corresponde muito bem como você correspondia, mas esse não é o natural. O natural é realmente a criança querer ter essa provisão e querer receber essa segurança, e você não tinha, mas tinha uma mãe como referência. Sim, né? Graças a Deus minha mãe ela sempre foi presente na minha vida, né? Dando esse auxílio. E aí, né, eu chego na minha adolescência e conheço uma pessoa nessa adolescência. Aí eu já sou adolescente, aí conheço um amigo e a gente começa um projeto, né? Na verdade, a gente começa a conhecer a música nesse momento. Eu conheço o futebol e começo a conhecer a música. E esse meu amigo gostava muito de pagode. E aí ele fala, Alexandre, vamos entrar num grupo de pagode, vamos montar um grupo de pagode. A gente nem instrumento tinha, né? A gente pegava baldes na rua e ficava cantando as canções lá, né? Eu e ele, o pessoal saía da escola, nós estávamos nós dois, ele pegava uma lata lá, baixia. E a gente foi, né, se aprimorando isso aí, quando a gente recebe um convite de um grupo de pagode. A gente nunca tinha tocado pagode assim, né, vamos dizer, profissionalmente, né. Sim. E a gente começa nesse grupo de pagode, né, eu caminho o futebol e o pagode. E a gente começa a caminhar nesse grupo de pagode, a gente começa a ter visibilidade, eu jogo futebol e toco, né. Aí eu começo a ser o vocalista desse grupo de pagode. Aí um outro grupo de mais expressão vê a gente, né, nesses momentos, né, de música, nos convida, nós dois. Vocês não querem fazer parte, né? Chamava Grupo Sem Luxo, né? Era um grupo muito expressivo, fazia parte de bastante cantores famosos. Aí a gente, nossa, o pessoal chamou a gente, né? Só estamos sendo reconhecidos. A gente pega, a gente vai, começa a trocar. E aí já começou a fazer algum dinheiro para ajudar a mãe? Sim, aí eu começo a ganhar toda noite que a gente vai tocar, eu com 15 anos, né? Eu tava com 15 anos, minha mãe me autorizava aí, porque o dono do grupo falava que sou responsável por ele, né? Daí eu e o Kaká, meu amigo, a gente tinha a mesma idade. Aí a gente começa, né, a ganhar, não era muito dinheiro, mas a gente ganhava, toda noite a gente ganhava um cachê e eu comecei a ajudar minha mãe através da música. A gente tocava, ganhava um cachê e a gente começou a ter mais visibilidade, né? Começamos a andar a região toda com a música e foi assim que eu consegui ajudar um pouco a minha mãe, né? Nessa falta de dinheiro, né, que a gente vivia naquela época. E o que aconteceu nessas andanças pelo mundo? Em relação a Deus, em relação a esse encontro? Sim, aí a gente está nessa fase de música. Aí eu tenho um relacionamento, como eu disse antes, né? Eu conheço uma pessoa, a gente se envolve, né? E eu começo a deixar de caminhar com esse amigo e começo a caminhar com essa pessoa que eu conheço. E nesse caminhar com essa pessoa que eu conheci, a gente adolescente, a gente começa a se apaixonar, né? A gente gosta, a gente ama, a mamãe falava, cuidado, Alexandre, isso é perigoso, né? Nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento. E minha mãe via, né? Falava, toma cuidado, filho, né? Você não conhece a pessoa. Sua mãe enxergava que ali poderia ter algum problema. Sim. E começo a namorar essa pessoa, a gente começa a se envolver e eu começo a se envolver no mundo que ela vivia. Que era um mundo completamente diferente do que eu vivia. Né, onde as pessoas me conheciam, sabiam da minha vida, como que eu era no meu dia a dia. E eu começo a mudar. Né? Como? Aí eu não tenho mais os amigos que eu tinha de infância e começo a andar com outros amigos que eu nunca conheci, nunca tinha visto.
E nessa nova caminhada com essas pessoas, eu começo a ver coisas, né, que eu não tinha visto ainda. Aí eu começo a ver que o irmão e os amigos dela tem carro muito novo, tem moto muito novo, tem dinheiro muito novos, e isso começa a chamar minha atenção. Eu falava, né, eu tô tentando ser jogador de futebol, tô namorando, mas, né, não tem o dinheiro que eles têm, não tem as coisas que eles têm. Sim. E isso começa a martelar na minha cabeça. E a despertar para querer entender qual que é a fonte disso. Isso, aí eu comecei a observar mais, e quando eu chegava na casa dessa pessoa, dessa namorada, que eu vinha de ônibus, que eu era novo ainda, descia do ônibus, eu via que eles tinham um grupinho que tinha um bar, o ponto de ônibus, eles ficavam naquele lugar ali. Aí eu olhava, né, todo mundo, né, ele mais umas garotas, né, as motos, os carros, eu fiquei curioso. Aí até que um dia eu perguntei, o que o teu irmão faz, né? Eu falei, meu irmão e os amigos deles lá, eles traficam droga. Aí eu fiquei impactado, falei, mas como assim? Aí eles vendem entorpecente, começaram a me falar. Aí tá bom, né? Aí eu namoro, tô com eles, mas não tenho essa convivência com eles ainda. E passando um tempo de relacionamento, amizade com esse meu cunhado, suposto cunhado, ele vai chegando a determinado momento que ele vai preso. Ele vai preso, ele e os amigos dele, e ele me manda uma carta dizendo assim, Alexandre, cuida das minhas coisas para mim. E eu já tinha na minha cabeça, né, como, né, que eles têm isso daí. Você já tinha nascido ali um desejo, mas você não sabia como. Não tinha tido ainda uma oportunidade. Isso. E esse foi o momento. Esse foi o momento. Eles vão presos e eu assumo as coisas que eles faziam, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer. Sim. Né? E ali eu começo essa vida, né, de tráfico, né, essa vida de vender entorpecentes. E vai chegar um determinado momento, né, dessa vida e que as pessoas começam a me enxergar de outra forma, me ver de outra forma. Minha família me vê de outra forma. O seu comportamento mudou. Mudou completamente. Não sou mais aquele adolescente, aquela pessoa que as pessoas conheciam, né, que dava risada, que brincava. Agora eu sou um cara mais sério, cheio de responsabilidades, entre aspas, com pessoas, né, porque tem um compromisso de coisas, né, que eu tenho que executar. Sim. E começo a estar em lugares que eu nunca estive, começo a ganhar dinheiro que eu nunca ganhei. Minha mãe me perguntava, mas de onde é esse dinheiro? Eu falava, não, tô fazendo uns bicos aí, tô ganhando esse dinheiro. Aí essa fama, esse status, ele começa a trabalhar na minha cabeça. E onde eu chego, as pessoas querem estar perto de mim. Todo lugar que eu vou, as pessoas querem estar. O Xandão chegou, o Xandão está aqui, a gente vai em baladas, né? Aí eu começo a conhecer, além de fazer o comércio, eu começo a fazer uso, né, dessas substâncias. E é onde os meus amigos de infância começam a olhar para mim e falar, você está diferente, o que está acontecendo? Fala, nada, não está acontecendo nada, né? Eu tô normal, né? Eu sou a mesma pessoa. Ele falou, não, você não é a mesma pessoa, você está diferente. E eu falava, brigava comigo assim, né? Não estou diferente. Ele falava, você está diferente. Até então que essas baladas, essas noites, começo a conhecer pessoas, né? Começo a fazer uso de substâncias, bebidas. Essa é a pessoa que eu nunca fui, né? A ter hábitos que eu nunca tive. E a gente começa, né, a ir em lugares de mais status, né, onde pessoas com mais aquisição social a gente começa a estar também, né, e as pessoas começam a nos ver, mas todo mundo sabia, na verdade, o que a gente fazia. Só que... É uma sensação de progresso, né? Eu estou progredindo na vida, agora eu estou tendo respeito. Você vem de uma infância de abandono e de ausência do pai, onde você queria receber atenção, respeito, carinho, admiração, e ter isso para o seu pai, também ter ali
o, o mantimento, né, a assistência financeira para sua família, e aí você encontra tudo isso mais nas drogas. Isso, é isso que acontece. Agora eu posso comprar a roupa que eu quero, eu posso comprar o calçado que eu quero, eu posso me vestir da forma que eu quero, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma moto. Tem o respeito, tem a admiração das pessoas, que era a sua ausência, né, desse respeito, sim, desse acolhimento, e agora você tem, não tinha com seu pai, mas agora você tem com as pessoas. Isso é o que sobe na minha cabeça, eu ter a possibilidade de ter as coisas que na minha infância eu via, só de ver que as pessoas tinham, que os meninos tinham, e poder proporcionar também, né, para minha mãe, né, para o meu irmão, essa possibilidade de ter também. A gente sair dessa situação de humilhado, né, e poder proporcionar. Só que vai ter um custo isso, né, todo esse status, toda essa fama, ele vai ter um alto custo. Porque vai chegar um determinado momento da minha vida que eu vou parar numa prisão. Porque eu tinha muito relacionamento e a gente começou a ter relacionamento no Paraguai. E a gente pegava carros, ia até o Paraguai e fazia troca de carro com entorpecentes. E nessa ida minha para o Paraguai, quando eu estou voltando, passando por Presidente Prudente, eu sou abordado pela Polícia Federal e sou preso. E aí começa um momento de sofrimento na minha vida, porque em uma infância, né, humilde, aí eu passo por um progresso, conquistando coisas, né, mesmo ilícitas, mas conquistando, só que agora eu vou me deparar com a prisão, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que eu passaria. Eu vou ser abordado, vou ser preso, vou para a Polícia Federal, e sem condenação, a polícia me manda para um presídio, não tinha condenação, não tinha nada. Eu vou parar num presídio, onde, né, eu chego naquele lugar, um lugar para mim assim, muito diferente do que eu vi, eu começo a me assustar. Eu falava comigo assim, nossa, o que eu estou fazendo nesse lugar? Né? Isso aqui não é para mim, eu olhava assim, tem uns vidros assim, conforme você vai descendo, eu olhava aquelas pessoas dentro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Né? O que eu estou fazendo aqui? Só que é consequência de tudo aquilo que eu vinha gerando. De todas, né, as escolhas. Dessas minhas escolhas. Porque me afastei das pessoas, né, que eram boas, que são os amigos de infância, para viver esse mundo aí de status, né, de celebridade, só que agora tem um alto custo, que é a minha liberdade. Então eu chego nessa prisão, nunca tinha passado por uma experiência dessa. Eu chego naquele lugar lá, não sei nem como me comportar. Aí eles me colocam naquele lugar e eu tenho que começar a me adaptar, aprender a viver naquele lugar, porque é o lugar que eu estava naquele momento. Tanto é que várias noites eu chorava, pegava chorando, pensava na minha mãe, pensava no meu irmão, né? Pensava na minha vida. Falei, o que eu fiz da minha vida? Por causa de poder, de status, de carro, de moto, agora onde que eu tô? Perdi a minha liberdade, né? Perdi a minha identidade. Tanto é que minha mãe me escreve uma carta, ela fala assim, seus tios não estão acreditando que você tá aí. Porque eles conhecem você, uma pessoa tão doce, tão legal, tão bacana, que todo mundo gosta, né? E quando foi para mim fazer essa viagem, minha mãe, ela chegou em mim e falou assim, não vai. Quando foi para ir para o Paraguai? Ela chegou em mim e falou assim, não vai, Alexandre. Da mesma forma que ela falou do relacionamento, né, que ela sentia que não era um relacionamento bom. Sim. E também para a viagem do Paraguai, ela sentiu que não era. Ela sentiu. Daí a importância dos nossos jovens escutarem os seus pais, né? Porque eles são mais velhos, né? Então, às vezes, eu estou em dúvida, eu vou fazer só por impulso, vou fazer porque estou atraído por isso, mas isso pode ter uma consequência e uma consequência séria, como teve. Com certeza. E se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu acho que eu não teria passado por tudo que eu passei. Aí eu me deparo com uma prisão, né, com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, com hábitos, né, diferentes do que eu tinha. Aí eu tive que aprender, tive que ser instruído para viver naquele lugar. E nessas noites de choro, uma vez um senhor chegou em mim, né, eu chorando, ele falou,
Alexandre, aqui, né, acho que até usado por Deus, né, nesse momento. Ele falou assim para mim, bem assim, aqui é como uma pessoa normal. Aí ele sofre um acidente, perde os braços e as pernas. Uau. Ela tem que se adaptar onde você está. E naquele momento que ele me fala isso, eu entendo. Eu penso, então eu tenho que me adaptar onde eu estou, no local que eu estou. E isso foi o que me deu força para mim poder, assim, ter estrutura para enfrentar. Porque é um local, sabe, de muito sofrimento, muita dor. É histórias assim que a gente acompanha assim no dia a dia daquele lugar assim que as pessoas que estão hoje pensando, né? Eu vou entrar nesse mundo, eu vou viver essa vida. O meu conselho é não entre. Uma pessoa que já experienciou, já viveu. Não entre. Não entre. Porque a partir do momento que você entra naquele lugar, você perde a tua identidade completamente. A sua liberdade. A sua liberdade, os seus pensamentos já não são os seus pensamentos, são pensamentos de outras pessoas. Você tem que viver conforme as pessoas dizem que você tem que viver. Então, é o meu conselho. Eu falo sempre com meus filhos, né? Você tem uma história na frente de vocês, né? O mundo está aí fora. O inimigo ele vai te oferecer várias e várias coisas. Ontem eu tive uma conversa com meu filho João, de 12 anos. Eu falei, filho, você não precisa se adaptar da forma que as pessoas são. Você tem que ser você, João Antônio. As pessoas que têm que se adaptar a você, a pessoa que você é. Porque a partir do momento que a gente se adapta às pessoas, a gente perde a identidade. Foi o que aconteceu comigo, né? Um jovem buscar professor. uma aceitação social. Sim. E perder a sua própria identidade. Sim. Para ser reconhecido no outro. Sim. É isso, eu falei para ele, a gente não precisa disso, a gente tem identidade, né? A gente tem a identidade de Cristo principalmente, a gente tem que exalar essa identidade que a gente tem. Então se as pessoas gostam da gente, quer ficar perto da gente, eles têm que se adaptar ao que nós somos e a gente tem que falar, né? Se você vê uma situação que não é para você, que você não é do nosso cotidiano, você se afasta. Sim. Né? Sai de perto. Você pode ter amizade, você não pode compartilhar das coisas que eles compartilham. Foi o conselho que eu dei para ele ontem. E eu vivia, né, dessa forma, adaptável. Aí eu comecei a trabalhar na cozinha desse lugar, né, do presídio, e ali eu comecei. Eu sabia que eu tinha que passar esse processo. Aí um dia tinha uns irmãos da igreja, foi o meu primeiro contato com Deus. Estava tendo um culto dentro do presídio. Eu lembro que era da Congregação Cristã do Brasil. E o irmão falou, vamos no culto? Aí eu pensei assim, eu falei, eu vou. Fui no culto. Eu fui no culto com esse irmão, a gente foi, o pessoal entrou. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com Deus. Aí eu lembro muito bem que o irmão trouxe uma palavra que estava em Eclesiastes, tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele leu essa palavra, ministrou sobre essa palavra. Passado uma semana, a minha mãe escreveu uma carta para mim falando assim, Alexandre, eu fui na igreja e Deus, na sua palavra, ele falou assim, que o tempo de você estava acabando, porque veio para mim Eclesiastes. Nossa. A mesma palavra que veio para mim dentro, confirmou para ela na carta. Então, nesse tempo que você estava preso, ela já estava buscando a Deus na igreja, sim, porque antes, na sua infância, ela não acreditava. Não. E aí ela passou a ir para a igreja. Isso, porque quando ela descobriu, né, quando ela ficou sabendo que eu tinha sido preso, foi um choque muito grande para ela, porque ela, sim, pelo amor que ela tinha, né, por mim. E o refúgio dela para acessar a dor foi a religião. Foi onde ela foi para a igreja, se batizou e começou a caminhar com Jesus. A buscar em Deus a força que ela precisava para suportar. Para suportar essa dor, essa falta do filho dela. E Deus mandou essa palavra e falou bem assim, tem uma pessoa aqui dentro que está chorando, mas Deus fala para ela assim que o choro dela está cessando, porque o filho dela está voltando para casa. Oh, glória! Deus falou com ela na igreja. Na igreja. Passado, deu um mês, eu estou lá na cozinha, o diretor do presídio me chama, ele fala,
você vai embora, sua liberdade chegou. Meu Deus, com quantos anos depois na cadeia? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Meu Deus. 10 anos. E... Você perdeu uma boa parte. Bastante. Assim, a minha pré-adolescência toda foi, né? Que eu tinha acabado de completar 18 anos. Quanta coisa poderia ter vivido? Muitas coisas, né? É o que eu falo sempre, né? É as nossas escolhas. Eu costumo falar para os jovens da minha igreja, né? A gente tem 2 caminhos, o certo e o errado. E Deus nos dá essa escolha. Se você for para o caminho que não é certo, Deus vai permitir. Porque Ele vai conceder, né? Ah, você quer ir? Tá bom, então você vá. Mas a gente tem um caminho correto a seguir também, que Deus nos proporciona, né? Com uma vida com abundância. Com uma vida com abundância. Mas aí nessa época, então, você ainda estava preso, a sua mãe teve um encontro com Deus, passou a orar por você, a buscar força em Deus, recebeu uma palavra que o filho, que é aquele que estava chorando, né, seria liberto. Sim. E aí você também recebeu dentro da prisão, Deus falou com você. Eu tenho até essa mesma carta que ela me mandou. A mesma palavra que foi liberada para mim dentro do cárcere, foi liberada para ela no domingo dentro da congregação. A mesma palavra de confirmação. E aí, quanto tempo depois veio a liberdade? 1 mês. Glória a Deus. Eu fui embora. Aí, passado todo esse tempo, né? Aí eu fui para casa, voltei para casa, como eu disse, escolhas, né? E eu saí, mas ainda não tinha aprendido, né? A lição. Sim. Né? Voltei a me envolver novamente com pessoas, onde, novamente, por ter essa passagem, novamente tive, né, decretado uma outra prisão. Só que dessa vez eu tive uma condenação de 16 anos. E quando saiu essa condenação, que o meu advogado me comunicou, aí eu falei, eu não vou voltar para aquele lugar. Eu não vou aceitar voltar para lá. Aí eu fui embora para o Rio de Janeiro, para casa da minha mãe. Porque o advogado falou, você vai embora hoje, porque amanhã eles vão na sua casa e vão te prender. Eu fui e eu vivi 4 anos no Rio de Janeiro, fugitivo da justiça, né? E nesses 4 anos ali, vivendo uma vida, né, da forma que eu achava que era certa. Só que chegou um determinado tempo que eu quis voltar, né, para minha cidade. E nessa volta para minha cidade, né, eu creio que Deus já estava preparando, né, a minha esposa, porque eu chego na minha cidade fugitivo da justiça e estou passando pela praça de onde eu moro e me deparo com ela. Passei correndo, porque com medo de ser avistado pela polícia, passei correndo, vi ela, parei, eu falei, oi. Ela falou, oi, tudo bem? Falou, eu tô correndo da polícia, mas encontrei o amor da minha vida. Foi bem isso. Aí ela falou, tá tudo bem. Eu falei, o que você vai fazer à noite? Ela falou, eu vou na Lan House, porque é época de Lan House e Orkut, né, aquelas coisas. Eu falei, tá bom, eu posso ir lá pra gente conversar à noite? Ela falou, pode. Aí eu continuei correndo, fui fora correndo. Aí à noite, ela falou, o dia local, fui lá, cheguei lá, tava no computador. Eu falei, oi, tudo bem? Ela assustou, olhou, falou, tudo bem. Desligou o computador, acho que ela tava conversando com alguém, né? Desligou o computador e a gente começou a conversar. A gente começou a se conhecer. E um dia na casa dela, eu falei pra ela assim, a gente tá se conhecendo, mas eu preciso te falar uma coisa. Ela falou, o quê? Ela se assustou. Eu falei, eu sou foragido da justiça. Você já começou um relacionamento baseado na verdade. Da verdade. Porque você sabia que mentira não tem perna curta. Sim. Nada se sustenta com mentira. Eu tinha que falar para ela, porque né, eu não achava justo, né, mentir. Eu falei, eu sou foragido da justiça. Eu me lembro muito bem que ela parou, ela saiu de onde a gente estava da sala, foi até na cozinha, tomou água, voltou. Ela olhou para mim e falou, tá, eu vou ficar com você. Aí eu pensei, vai ficar comigo? Não vai, né? Porque ela não sabe como que é, né? Essa vida, né? Ela falou, não, eu vou ficar com você. Aí a gente se conheceu 1 mês, ela morava numa casa, que era uma garagem de carro embaixo,
E o dono dessa garagem eu não sabia. Ele também estava fazendo esse comércio de entorpecente. E eu estou na casa dela tomando café, eu, ela e meu pai. A polícia entra, fecha o portão, pega o rapaz lá embaixo e sobe a escada da casa dela. E te encontra. E eu estou lá em cima. Só que depois de 4 anos, né, falei, eles não me conhecem, nem sabem quem eu sou. Aí o policial chega na porta, falou, você conhece o rapaz lá embaixo? Eu falei, não conheço, né? Estou até atrasado que eu preciso ir para o trabalho. Eu falei para ele. Aí ele falou, só espera um pouco que a gente vai olhar aqui a casa. E nisso que ele fala, espera um pouco, o policial que era responsável por ele sobe a escada. É o mesmo policial que quando eles me levam para a cadeia, é o escrivão que hoje é o chefe dos... A hora que ele sobe a escada, que ele olha para mim e fala, é o Xandão, ele tá foragido, tá preso na hora. Meu Deus. Aí ela olhou para mim assim, eu falei, meu Deus, de novo. Aí aconteceu esse processo, fui para a cadeia, dessa vez eu fiquei mais 4 anos. Nesses 4 anos, minha esposa comigo. Foi quando eu começo a ter mais intimidade com Deus, porque ela começa a me escrever e falar de Jesus. Nossa. Ela começa a me mandar cartas, falando que não, Jesus te ama, Jesus, né, tem o melhor para você, e sempre me dando força através das cartas e falando com Jesus, mandando versículos, né. Aí, certo dia, porque dentro da prisão tem um lugar que é a igreja, dentro da prisão, tem as celas normais, e sempre a última cela é a igreja do presídio, né. E os irmãos, vendo que eu me interessava, eu gostava de ouvir as pessoas, né. Ele falou, vem morar na igreja, né, para mim, né. Eu falei, não, eu não vou, porque na nossa ética, se você não deve nada para ninguém, você não tem para como esconder, porque para eles, você ir para a igreja no presídio, porque você está se escondendo de algo. Eu falei, eu não estou me escondendo de nada, mas quando eu chegar na rua e se Jesus tocar no meu coração, eu não vou ter vergonha nenhuma de aceitar esse Jesus. Eu falei para ele, passado 4 anos, ganhei minha liberdade, volto para casa com a minha esposa que me acompanhou esses 4 anos, que é a Luciana, né? Graças a Deus, se não fosse a vida dela, eu não estaria aqui hoje. Quando você conheceu a Luciana, ela já frequentava a igreja ou não? Ela também aceitou Jesus nesse período de 4 anos? Não, ela já frequentava a igreja, ela era até obreira. Mas não deu tempo dela te mostrar isso? Não deu, foi muito rápido. E aí ela conseguiu te evangelizar por cartas na prisão? Na prisão. Porque o tempo que a gente se conheceu foi muito curto, foi 1 mês que a gente se conheceu, né? Entre eu conhecer e eu ir para a prisão novamente. E ela começou, nesse tempo que eu fiquei lá, me evangelizando, né? Aí me confortava muito ouvir. Sim. Aí eu comecei a me interessar, comecei a pedir uma Bíblia. Eu falei, minha irmã, me dá uma Bíblia para mim começar a ler, né? Aí eu comecei, porque quando a gente está num lugar desse, o único refúgio que a gente tem é Deus. Não tem outro refúgio, porque se você não está lendo uma palavra de Deus, ou as pessoas estão fazendo uso de outras coisas, falando de outras coisas, né? Então você que, igual a mim, que tinha uma mente que eu queria sair daquele lugar o mais rápido possível, eu falei, eu vou ficar fazendo, né, a minha parte, que eu quero ir embora, eu quero sair desse lugar, né? Que agora eu tenho uma pessoa comigo, né? Eu quero voltar de volta para minha casa, né? Construir uma família, né? Esse era o meu intuito. A mentalidade já tinha mudado. Tinha mudado, já não queria me envolver com ninguém, não queria participar de nada, eu queria ir embora para minha casa, porque eu já tinha passado por um tempo, né, de sofrimento, de aprendizado no começo, quando eu fui para a primeira prisão. Aí eu pensei, eu quero ir embora. E dentro desses 4 anos, o inimigo ele tentou de novo, sabe? Te convencer a voltar para a vida que você tinha. Porque pessoas me fizeram vários convites, né, para determinada coisa. Falei para minha esposa, me convidaram para umas coisas assim. Expliquei para ela o que seria. E ela falou, Alexandre, pensa em nós, né? Antes de tomar qualquer decisão, pensa na gente, né? No nosso futuro, que a gente vai construir uma família. E isso foi o que mudou, sabe, a minha cabeça, o meu foco. Eu estava na prisão, só que meu objetivo era ir para minha casa e construir a minha família. Aí eu saio da prisão, né? Eu e minha esposa, só que por ter esse conhecimento, as pessoas me conhecerem muito, quando eu saí, que eu estava na minha casa, coincidiu do meu irmão ser preso. Meu irmão também nunca tinha se envolvido também com
com coisas ilícitas, essas coisas, né? Até me estranhei, que ele também jogava futebol. Ele era até profissional, estava num time profissional, conheceu pessoas, foi preso. E quando ele foi preso, eu tinha fazia acho que 5 dias que eu tinha saído da prisão. Eu estava chegando na minha casa, minha vizinha, a hora que eu virei a rua da minha casa, minha vizinha me alertou, falou, tem pessoas lá na sua casa. Eu, né, passei, estava com um amigo, eu passei reto na minha casa, depois liguei. E nessa mesma época, eu tinha acabado de sair, né, as pessoas queriam me levar de volta. Por ter esse status de ser irmão, né, daquela pessoa, né, que estava sendo presa, então eles achavam que eu era o responsável por tudo. Aí a minha esposa, ela falou, Alexandre, vamos para uma outra cidade onde eu tenho parentes. Aí no começo eu tenho um pouco de receio, mas a gente pega e a gente vem. Ela e o meu filho e 2 sacolas de mercado de roupa, olha para você ver como é que a gente estava. Era uma situação onde uma pessoa, né, conhecida, com status, que perdeu tudo. Mas agora eu tinha minha esposa, tinha meu filho e precisava recomeçar, né, uma nova história, uma nova vida. E a gente vem para essa cidade. E ali a minha esposa começa a me fazer convites. Vamos na igreja. Vamos na igreja. Ela foi o canal. Foi o canal que te levou a Deus. Ela começou a insistir, né? Mesmo que ela me escrevia, né? Mas ainda não tinha vontade de ir à igreja. Sim. E ela começou a me fazer os convites, vamos na igreja, né? Vamos na igreja, vamos na igreja. De tanto ela insistir, um dia eu estava no trabalho, ela me ligou e falou, vamos na igreja, já tem culto. Aí eu falei bem assim, né? Arruma minha roupa, que eu vou nessa igreja que você está falando. De tanto ela insistir. Ela insistiu. Aí cheguei em casa, né? O menino já estava pronto, ela estava pronta, a roupa estava pronta, ela só tomava banho, se vestia para a igreja. Aí nós fomos para a igreja. Cheguei, né? Caminhando para a igreja, não tinha noção do que Deus estava reservando para mim. Aí a gente está chegando perto da igreja, quando eu coloco meus pés na igreja, eu sou impactado pelo louvor. Me impactou. Meu Deus. Aquela música, assim, parecia que fazia parte de mim, parecia que tinha colocado um pedaço que faltava dentro de mim, sabe? Senti uma alegria tão grande dentro de mim assim, que eu falei, Jesus, o que é isso? Começou a me alegrar meu coração. Aí fui no culto, sabe? Eu ouvi a palavra, ouvi os louvores, cheguei em casa radiante, minha esposa falou, você gostou? Eu falei, gostei muito, parece que isso faz parte de mim, né? Sensação estranha. Eu falei para ela. Passado um mês dessa primeira visita à igreja, eu freguei nela depois do trabalho, falei, amor, você não sabe o que eu tô sentindo. Ela falou, o quê? Eu vou me batizar. Ela, nossa, essa decisão partiu de você. De mim, porque foi uma coisa tão assim, que mexeu tanto comigo, que eu fui no meu trabalho e falei, nossa, eu preciso disso. Eu quero mais. Eu quero mais disso, mas não conhecia. Assim, não tinha intimidade com isso, eu não sabia o que era, né? O Espírito Santo falando dentro da gente. Aí eu falei, eu vou me batizar. Ela não acreditou. Eu falei, sério? Eu falei, vou me batizar. Passado um mês eu fui e me batizei. Me batizei, aceitei Jesus, né? Aí comecei a ir à igreja. E tem um fato inusitado desse batismo, que aí eu comprei um violão. Comprei um violão, comecei a aprender música, aprender nada, sabia tocar uma música com 4 acordes. Comecei a tocar, e depois de 3 meses na igreja, os músicos faltaram da igreja. Faltou todo mundo, aí a irmã chegou e me falou, irmão Alexandre, você toca violão? Eu falei, toco. Por quê? Você não quer fazer o louvor com a gente? Eu falei, quero. Né? Aquela coisa de primeiro amor na igreja, né? De começo, falei, quero. Aí falei pra minha esposa, amor, corre lá em casa, pega o violão, a pasta que eu vou tocar na igreja. Imagina, você tá começando na igreja, aí te chamam para tocar na igreja, uma coisa que você nunca imaginou. Minha esposa foi lá, buscou a pasta, pegou o violão e me entregou. Eles cantaram 4 canções, eu não acertei uma nota. Aquilo ali, eu fiquei com tanta vergonha assim, sabe? Eu fiquei envergonhado, falei, Jesus. Aí a irmã do teclado falava, para. E eu, né, tocando, e falava, para. E eu não parava. Aí, acabou o culto, falei, nossa, amor, você viu que vergonha que eu passei? Eu não acertei uma nota no louvor. Ela falou, não acertou mesmo. Aí, fomos pra casa. Chegou na minha casa, né, ela estava dormindo na madrugada, eu me ajoelhei na minha cama, e falei com Jesus, se
se o Senhor tem algo comigo através do louvor, o Senhor me capacita, porque eu não sei nada. Falei com Jesus assim. E Jesus, passado assim um mês, ele deu um entendimento na minha mente assim da música que eu, assim, as pessoas que me veem falam, você estudou, você fez algo? Eu falei, nunca fiz. Sabe, um entendimento assim, e hoje eu olho para as músicas, para as canções, é como se eu tivesse já nascido com aquilo lá, sabe? E as pessoas falam, não, você fez aula, eu falei, não fiz. E também o filho da minha esposa, né, o Cauã, que ela já tinha esse filho, né, que eu esqueci de falar, que né, quando eu conheci ela já tinha um filho de 4 anos, que é o meu filho mais velho hoje, o Cauã, que é o baterista também, que foi a mesma trajetória. Ele começou a ir na igreja, Deus capacitou ele, que quem vê ele tocar, falou, não, fez aula, mas foi Deus que nos capacitou. Você teve um contato com a música antes. Antes. E qual que é a diferença, né, do teu contato anterior para esse contato que você teve com o louvor na igreja? A diferença é que quando eu cantava no mundo, eu cantava e sentia um vazio, né, na verdade, porque a gente cantava por cantar para o mundo. Chegava na tua casa, né, e aquele vazio permanecia. Hoje não. Hoje na igreja, né, quando a gente adora Jesus, tem um preenchimento, sabe, na nossa alma. Jesus, ele preenche todos os vazios, não deixa nem uma lacuna dentro da gente, né? E esse preenchimento é a diferença. O erro se encher de Jesus, se encher da glória de Deus. Porque a partir do momento que você se enche, você é capaz de passar o sentimento de Jesus através das suas canções. Eu acredito que seja isso. Você sai de um vazio, de uma noite, né, tocando música no mundo, para um altar onde Deus te enche da sua glória e você pode transmitir esse amor através das suas canções para as pessoas que estão te ouvindo. Esse eu acho que é o diferencial de cantar e adorar a Jesus. Esse preenchimento, quando você tem essa conexão com os céus, né? Jesus libera sobre você algo e você passa para as pessoas. Não tem uma sensação assim mais satisfatória você saber que as suas canções, a forma que você fala, que você ministra, as pessoas são tocadas, né? Vidas são transformadas, pessoas são restauradas, né? Onde eu costumo dizer, ontem eu até comentei, né? Tem cultos que Jesus vem para curar e tem cultos que Jesus não vem para curar. Aí você me perguntava, por que, missionário? Porque quando Jesus entra em Betesda, ele tinha um propósito de curar aquele homem de 38 anos. Só que quando Jesus ele passa pelo caminho, que aquele cego, né, está à beira, ele não estava ali para curar o cego. Ele estava só passando. Diferentemente de quando ele chega né, na frente da sepultura de Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora. Ele já tinha ido lá para aquilo. Só que a diferença é que o cego teve que fazer o quê? Chamar a atenção de Jesus. Ele teve que falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, né, falavam para ele, para, está incomodando o mestre, para de gritar. Né? E eu tenho comigo que essas mesmas pessoas que falavam para ele assim, para, foi as mesmas pessoas que tocaram nele e falaram, vai lá, deu certo, o mestre está te chamando. Então é isso, né? Para você chamar a atenção de Jesus, você tem que, né, gritar, clamar. Porque tem muitas pessoas que acham que, Jesus, né, eu estou precisando, você tem que chamar a atenção de Jesus. Jesus está com seus ouvidos, né, abertos para nos ouvir. E toda a cura de Jesus teve uma palavra. O que queres que eu te faça? Ele pergunta. Porque ele quer ouvir de nós. O que você precisa? É igual você me falou, qual que é a mudança? Qual que é o encontro? Como que foi? E meu encontro foi esse com Jesus, sabe? Uma pessoa que, aos olhos de muitos, não tinha perspectiva de vida, não ia chegar em um lugar nenhum, né? Poderia estar morto, poderia estar numa prisão. Só que o projeto de Jesus foi diferente. É escolhido. Glória a Vou Deus. colocar no altar, vou usar a vida. Através dele, pessoas vão ser transformadas.
Então, é assim, eu louvo a Deus, porque eu nunca imaginei que Jesus poderia fazer isso. Pegar um improvável e colocar, né, diante de pessoas para ouvir. Tanto é que no meu Facebook, pessoas que me conhecem do meu passado, eles falam assim, eu glorifico a Deus pela tua vida. O que Deus tem feito na tua vida? Eu coloco ministrações, coloco canções que as pessoas falam, eu sou tocado pelo que você fala, pelo que você canta. Então, é essa a diferença. Né? Hoje eu falo e canto, né, sobre aquele que veio, que levou nossos pecados, né, que se humilhou para que eu e você estivesse aqui nesse momento. Glória a Deus. Que nós possamos falar desse amor, né, de Jesus. O meu encontro foi esse. Deus usou a vida da minha esposa, que me falou de Jesus, me fez o convite. E a partir do momento que eu cheguei naquela igreja que eu fui impactado, o Espírito Santo, ele me preencheu o meu vazio. O vazio que eu não sabia que existia em mim, mas que foi preenchido com o Espírito Santo. Que a partir do momento desse encontro, a minha vida ela se transformou, né? Saí do improvável para uma pessoa, né, aprovada por Jesus. Glória a Deus. E todos aqueles sentimentos, né, todas aquelas necessidades que você tinha, que eram supridas lá no mundo, Deus é capaz de suprir? Muito mais. Aleluia. Não sinto falta de nada do que o mundo me ofereceu. Se me perguntasse você quer trocar esse momento pelo aquele momento que você vivia, que você tinha tudo, que as pessoas te admiravam, te respeitavam, eu falo, não. Eu não troco esse momento por nada, porque o meu desejo no meu coração hoje é que eu diminua e Jesus apareça. Para que a glória dele seja manifestada, né, através da minha vida. Pessoas possam entender e ver que Jesus ele é capaz de mudar cenário, Jesus é capaz de mudar situações. Como mudou a minha, eu tenho certeza que Jesus vai mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Pode ser que tem pessoas que estão em casa agora, né, dentro da sua casa, está falando assim, Jesus, mas o meu filho, minha esposa não tem mais jeito. Jesus está falando, há jeito, tem jeito. Você conhece o caminho. É como ele tocou no meu coração essa semana e falou, você conhece o caminho. Você que sabe qual que é o caminho. Volta para casa. Foi o que a gente estava comentando antes. Pessoas que estão, né, na igreja, mas ainda não voltou para Jesus. Não importa o cargo que eu e você exerça, não importa, né, o patamar que nós estamos espiritual. Mas se a gente não tiver esse encontro real com Jesus, quando Jesus voltar, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, não te conheço. Aleluia. Ah, mas eu fiz. Ele fala, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Ah, mas Jesus, não te conheço, porque não é a forma que eu me visto, né, a forma que eu falo, a forma que eu prego, mas a intimidade que eu tenho com Jesus. É isso que vai determinar. É o relacionamento. Esse relacionamento que vai determinar a minha ida ou não. E o teu testemunho, ele inspira as mães que nos assistem a persistirem na oração pelos seus filhos. Inspira as esposas que nos assistem a não desistirem do seu relacionamento por algum erro do passado, mas confiar que Jesus pode transformar, que Jesus pode libertar. E o teu testemunho inspira as pessoas que hoje se encontram no mundo das drogas, né, que se encontram perdidas ou encarceradas, que elas saibam que Jesus é o Salvador e que Ele te ama, que Ele entregou a sua vida para te salvar, para mudar a sua história, assim como mudou a história do missionário. E hoje é um missionário, hoje está fazendo o quê? Hoje a gente trabalha muito, né? Porque uma experiência que eu tive que foi assim determinante para a minha vida. Uma vez eu fui ministrar a umas pessoas num projeto social que tem, de pessoas moradoras de rua, e uma pessoa olhou para mim e falou assim, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Aí eu falei, então senta aqui que eu vou te contar a minha história. Uau! Eu vou te contar o que Jesus fez na minha vida. Eu tenho propriedade para falar. Então eu vivi. Eu creio que Jesus, quando ele diz as coisas loucas do mundo, ele está dizendo isso. São pessoas loucas que eu tenho levantado para que outras vidas sejam impactadas. Sim. Porque eu vejo de que forma, né? Tem pessoas que nunca conheceram o mundo, né?
Mas vai chegar um determinado momento que elas não vão ter a propriedade suficiente para falar sobre determinadas situações. E por isso Jesus tem, né, colocado essa balança de pessoas que teve esse encontro com Jesus, que ele levanta e coloca para ter, né, esse equilíbrio dentro da igreja. E como você falou, os improváveis. Os improváveis. Jesus, eu acho que essa geração que Jesus está levantando hoje são de pessoas improváveis. Pessoas que ninguém acreditava. Pessoas que falavam, essa pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Mas Jesus está mudando a situação de várias pessoas. A gente vê pessoas que estão fazendo que em momento nenhum da vida deles, eles acharam que estariam naquele lugar. Jesus tem levantado pessoas improváveis, pessoas que, para a sociedade, né, não tinha credibilidade nenhuma. Jesus falou, mas eu paguei preço, o sangue é o mesmo. Glória a Deus. E por que no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação e a abençoarei, e farei reconhecer o teu nome, engrandecerei o teu nome. Por que isso te inspira? Aleluia! Porque eu me deparo com um cenário onde, né, é me proposto um novo lugar, né? Eu vou sair da minha zona de conforto, da onde eu conheço todas as pessoas, vou para um lugar onde eu não conheço e vou ter que confiar, né, num Deus que eu não conhecia. Uau! Então, aí é que entra essa palavra na minha vida. Eu saio da minha zona de conforto, né, confio num Deus que eu só ouvia de falar. Não tinha intimidade com Ele. Mas minha esposa falou, confia, vai dar certo. É como Abraão, só vai. Só vai. Só acredita. Acredita que vai dar certo. Isso, vai dar certo. E graças a Deus, hoje Deus ele mudou o nosso cenário, né? Mudou a nossa vida, nos deu, né, 5 filhos maravilhosos que a gente tem, todos meninos. Todos meninos, graças a Deus, né, nos dá a condição de proporcionar uma vida diferente da que eu tive. Hoje você ministra também nas igrejas? Sim, eu ministro a palavra de Jesus, né? Também tem uma banda, né? Lenha e Fogo, o nome da banda. Quem quiser, né, acompanhar. Qual o nome? Lenha e Fogo. Lenha e Fogo. Tem redes sociais? Tem redes sociais. A gente vai colocar aqui abaixo do vídeo. Amém. E eu creio que é isso, né? É você confiar. Porque o encontro real que você pode ter com Deus é a partir do momento que você dá esse passo de fé, de confiança. Mesmo de não conhecer a Jesus, mas dá o passo, dá o primeiro passo. Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, Jesus faz o resto. Glória a Deus. Dê o primeiro passo para Jesus. Hoje, não espere para amanhã para viver esse sentimento lindo, essa trajetória linda que Deus tem para você que nos assiste. Bom, e eu quero encerrar nesse momento agradecendo a você por esse encontro maravilhoso, por esse dia maravilhoso em que nós pudemos ouvir a história de um homem que acreditou em Deus e Deus mudou a sua história. Então eu quero te entregar aqui o bottom, Amém, que é o símbolo do nosso programa Encontro com Deus, que é o leão da tribo de Judá. Agora você faz parte desse programa, que trouxe aqui um testemunho inspirador para quem nos ouve. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, do seu encontro com Deus, para que outras pessoas pudessem, ainda hoje, enquanto te assistem, orarem a Deus e terem um encontro com Ele. Amém. A mensagem que eu queria deixar para quem está ouvindo é que ainda há tempo de voltar. Ainda é tempo de conhecer esse Deus maravilhoso. Esse mesmo Deus que impactou a minha vida. A Bíblia vai dizer que quando o filho pede os seus bens ao seu pai, ele vai e perde tudo. Só que tem um detalhe. Ele não esquece o caminho de volta para casa. Deus, ele está dizendo com você, você conhece o caminho. Você sabe aonde encontrar Jesus. Esse mesmo encontro que eu tive com Jesus é o encontro que Jesus quer ter com você. É o encontro que Jesus quer ter com a tua família. Então ainda é tempo de você entender o propósito de Deus para a tua vida. Porque você pode ter certeza que a partir do momento que você
voltar para casa, Jesus vai estar de braços abertos para te receber, te abraçar e dizer: filho amado, voltou para casa. E nós ficamos por aqui. Esse foi o programa Encontro com Deus. Que você possa seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós vamos disponibilizar aqui abaixo. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana e até o próximo encontro.